Fique conosco, Senhor, assim, e nos ajude nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Graça e paz, vaso de alabastro. Olha só onde eu estou. Estou aqui muito à vontade em uma das minhas casas, sim, porque eu tenho algumas casas, né? Eu já anunciei isso várias vezes. E essa é mais uma das minhas casas. Eu estou aqui ao meu lado com esse homem de Deus, pastor Nagel Mário, da Igreja Batista Missionária Shekinah, onde é a minha casa, pastor fundador, um dos pastores fundadores desta igreja. Ele é o pastor presidente dessa igreja. Eu já apresentei, mas na verdade quem tem que se apresentar é ele, né? Pastor Nagel, fique à vontade. Graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar participando deste programa, cujo coordenador é o nosso querido e amado irmão Josemar. Nós tivemos o privilégio de caminhar com Cristo por muitos anos, não só aqui nesta igreja, mas na outra que nós fizemos parte, na juventude dele lá, na minha meia juventude também. Mas foram tempos muito bons, onde nós aprendemos a nos amar, nos respeitar, e essa longa caminhada juntos mostra isso, mostra o nosso amor. Caminhamos muito tempo juntos, e hoje ele congrega noutra igreja, é assim mesmo. Eu congreguei na igreja, hoje estou aqui, e Deus faz desta forma conosco, e é um privilégio muito grande, querido irmão Josemar, poder participar desse seu programa. Experiência nova para mim, que eu não tenho muito hábito com a câmera, não sou muito bom nesse negócio, mas vamos lá. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, linda família, e seu ministério. Amém, glória a Deus. E hoje, como eu já tinha anunciado antes, é o primeiro episódio desta série falando sobre as igrejas do Apocalipse. Se você já notou, tem nesses últimos tempos trazido à tona esse assunto que tem ficado esquecido. A última série nós falamos sobre o fim dos tempos, mas sobre os homens, o comportamento dos homens. Falamos sobre o fim dos tempos, porém, não com foco nos acontecimentos apocalípticos, mas sobre o comportamento dos homens nesse último tempo. Então, as igrejas do Apocalipse é algo que me chamou muita atenção. Me trouxe alguns debates entre mim e alguns irmãos queridos que um debate saudável. Nós queríamos entender o que estava acontecendo ali. E aí surgiu o desejo no meu coração de trazer esses homens de Deus para experimentados na palavra, experimentados no Evangelho, com experiência de vida cristã, de pastoreio. O pastor Nagel já é pastor desta igreja já há 21 anos. Em fevereiro próximo, a igreja comemora 22 anos e é uma longa trajetória. Eu sei que o pastor Nagel tem uma história com Cristo antes da igreja IBMS e conheço parte da história dele aqui na IBMS. E é por isso que fiz questão absoluta de abrir essa série com o pastor. Fiquei muito feliz de ele ter aceitado o nosso convite. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar falando sobre as igrejas do Apocalipse. E hoje nós traremos em ordem a igreja de Éfeso, quando João ali recebeu aquela revelação do Apocalipse e recebeu a ordem para que ele escrevesse ao anjo da igreja em Éfeso. E nós vamos começar falando sobre isso. Pastor João, você poderia falar um pouco para a gente sobre essa carta à igreja de Éfeso? Amém. Amém, sim, podemos. Vamos primeiro fazer a leitura da parte que nos cabe, não é? Está em Apocalipse capítulo 2, onde diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras.
Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. A nível introdutório desta conversa, nós precisamos lembrar que a igreja de Éfeso foi escrita pelo apóstolo, foi fundada pelo apóstolo Paulo, a igreja fundada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária, e naquela igreja de Éfeso passaram grandes nomes muito fortes, que para os dias de hoje seriam, vamos dizer, seria o Hernandes Dias Lopes, seria, vamos pensar aí, Billy Graham, naquela época lá, você vendo pelo tempo de hoje. Então, a igreja de Éfeso teve grandes homens de Deus como pastores. Timóteo, Apolo, o próprio João, na ocasião em que ele recebe esta visão, ele está como um ancião da igreja, servindo ao Senhor como um ancião. Não diz a Bíblia que ele era o pastor da igreja de Éfeso na ocasião da visão, do arrebatamento dele, da revelação de Deus a ele. Mas ele era uma pessoa idosa, porém ativa na igreja. Não diz o texto que ele era pastor, mas ele já tinha sido pastor antes da igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso ela tinha uma mega estrutura com relação aos pilares da fé, né? Apóstolos, a começar pelo fundador da igreja. Então, porém, essa igreja ela está no foco do Senhor, né? Ela está no foco do Senhor quando o Senhor traz a revelação a João para escrever as 7 igrejas da Ásia. A princípio ele chama de anjos, né? Escreveu os anjos da igreja. Os anjos são os pastores, não são anjos, né, como algumas pessoas interpretam erroneamente, achando que são anjos, seres angelicais. São homens mesmo, são os pastores da igreja, os líderes da igreja, que são chamados de anjos, né? Então, nessa passagem fica bem claro que, para estas cartas, esses anjos são os pastores, aqueles que lideravam a igreja. E é importante notar que o Senhor traz para a igreja de Éfeso, Josemar, uma revelação tão gloriosa, não só para a igreja de Éfeso, mas para todas as igrejas que ele escreve. Ele traz revelações gloriosas, exortações gloriosas, que valem e servem até os dias de hoje. É importante a gente perceber, conforme o texto aqui diz, quando o Senhor diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, né? É importante nós entendermos que o Deus que conheceu as obras lá das igrejas da Ásia, naquele tempo lá, da visão de João, é o mesmo que vê a igreja de hoje, que anda no meio da igreja de hoje e que também contempla os seus pastores, os seus líderes. E é importante também saber e colocar, se você não sabe disso, saber que aquilo que lá está escrito, aqui está escrito, para aquela época, vale para todo o período da igreja do Senhor na terra. Olha aí, interessante, eu vou já interromper o pastor Major aqui, porque, olha, foi uma das dúvidas que eu gostaria de trazer para esclarecer para vocês. Como eu tinha dito para o pastor Major, é o seguinte, a igreja, a carta da igreja a Éfeso, né, escrita ao anjo, que é o pastor da igreja lá, essa carta é específica, né? João recebeu uma revelação e a ordem para escrever a carta ao anjo, que é o pastor da igreja de Éfeso. E ele traz aí algumas características benéficas sobre a igreja de Éfeso. Ele traz também ali algumas repreensões e traz algumas, no final ele diz, tenham a teu favor. Tem algo específico, mas segundo suas palavras, que já para mim já respondeu a pergunta, apesar de ser algo específico para Éfeso, para a igreja daquela época, ela pode refletir na igreja de hoje, no indivíduo ou no coletivo, é isso? Sim, sim. A carta, as palavras do Senhor ditas à igreja de Éfeso reverbera
até os nossos dias. Reverbera a igreja de todas as épocas. A partir daquele prenúncio, daquela revelação, aquela revelação não era uma revelação unicamente para a igreja daquele tempo, mas é para a igreja de todo o período até a volta do Senhor Jesus. Para que os irmãos tenham ideia disso. É até a volta de Jesus, o que aqui foi escrito para a igreja de Éfeso como um símbolo representando todas as igrejas. Quero deixar bem claro que as 7 igrejas da Ásia representam as igrejas em todo o período da sua história, um tipo de igreja que o Senhor vê de uma forma, que o Senhor exorta de uma forma, que o Senhor fala de uma forma, mas que ela está para todo o período da história. Hoje, pleno século XXI, o Senhor está dizendo para nós a mesma coisa que disse para eles lá. E é interessante que, por exemplo, no título da série eu coloquei as igrejas do Apocalipse e coloquei lá embaixo assim, onde você se vê. Então, porque eu comecei a perceber, pastor Miguel, que apesar de serem cartas como essas e as demais que nós vamos ver aqui nessa série, cartas específicas para aquele tempo, aquela igreja, mas reverbera, como o pastor disse, espera, reflete, muitas vezes no indivíduo, ou no coletivo, ou no comportamento daquela igreja, nos tempos atuais, e como nós nos identificamos, até mesmo como indivíduo. O indivíduo consegue bem se identificar com esse comportamento, quando ele diz, porque abandonaste o primeiro amor. O que seria abandonar esse primeiro amor, pastor João? É interessante essa expressão, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando a gente olha para a nossa trajetória de vida cristã, a gente pode perceber como é que nós éramos no início da nossa fé, como nós abraçamos Cristo e como nós vivemos fervorosamente Cristo, e fazer um comparativo de como nós vivemos Cristo hoje. É claro que hoje nós somos mais amadurecidos, mais experientes, mas temos a experiência, temos a maturidade, porém, muitas vezes nós temos perdido o fervor espiritual do primeiro amor. Lembro-me quando mais jovem na igreja, eu participava muito de vigílias, muito de culto de oração. Não que eu não faça mais isso hoje. Hoje, como pastor, a nossa responsabilidade aumenta, temos uma série de atividades, entre elas a oração. Né? Entre elas a oração. Mas esse fervor muitas vezes é perdido com o tempo. E a censura do Senhor a esta igreja, a igreja de Éfeso, é que ela perde o seu primeiro amor quando ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. A igreja tinha obras, porém havia perdido o primeiro amor. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, Josemar, religiosa. Sim. Temos um ativismo religioso e um compromisso religioso com a instituição. Porém, nós estamos destituídos desse primeiro amor. Nossa, terrível isso. Estamos destituídos desse primeiro amor. Então é importante que nós entendamos que, assim como a igreja de Éfeso, ela foi censurada pelo Senhor por ter deixado de lado seu primeiro amor, não importa o que a gente faça para Deus, se nós não fazemos por amor. É importante entendermos isso. Inclusive, Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, ele vai dizer que eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso falar novas línguas, eu posso profetizar, eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver amor, nada serei. É forte, varão. Nada serei. Note que o Senhor está censurando a ausência de amor. Tinha obras, tinha atividade, mas estava destituído do amor. Então o Senhor convoca, chama, exorta, para que volte ao primeiro amor. E a prática do amor é tão importante que no verso 13, Paulo diz, olha, permanecem 3 coisas: a esperança, a fé e o amor. O maior deles é o amor. Sem amor, nada se aproveitaria. É forte isso, pastor. Agora a gente vê também a expressão do Senhor, ao mesmo tempo que ele fala, abandonaste o teu primeiro amor. Deus usa uma expressão muito forte, tenho, porém, contra ti. E isso é pesado, irmãos. Ouvir de Deus assim, tenho, porém, contra ti. Pastor, nos ajude. Poxa vida, é muito forte isso. Agora, você imagina que isso foi falado lá 2000 anos atrás,
e está reverberando hoje em nossos corações. Por que estamos falando isso 2000 anos depois? Porque é para os nossos dias. Aleluia. Porque aquilo que o Senhor requereu da igreja de Éfeso, Ele também requer de nós. Ele olha para nós, muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos fazendo a coisa boa, que é a obra, nós temos, porém nós estamos fazendo isso sem amor. É importante entendermos, queridos, que o amor tem que estar em primeiro lugar. Aleluia. O amor tem que estar em primeiro lugar. Primeiro, amor a Deus. Primeiro, amor a Deus. Segundo, amor às pessoas. Amém. Isso é de Deus. E é interessante que o próprio, a gente vê os 10 mandamentos, e a gente não faz o tema do passando palavra aqui, não. A gente vê os 10 mandamentos lá da lei de Moisés, amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz, olha, deixa 10 mandamentos, ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí vem Paulo diz, olha, o próximo como a ti mesmo, você vai cumprir toda a lei. O amor é incrível, irmãos. E olha só, pastor, aqui já no finalzinho do texto, da carta a Éfeso, no verso 6, o texto diz assim: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Muito bem. Havia uma teologia, vamos chamar assim, contrária aos ensinos de Jesus, chamados de nicolaítas. Ensinamentos perniciosos, ensinamentos que desvirtuavam a fé de muitos irmãos. E a igreja de Éfeso, ela aborrecia esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino. Então, a igreja de Éfeso está sendo aí reconhecida pelo Senhor que aborrecia aquilo que o Senhor aborrecia. O que o Senhor aborrece? O que o Senhor aborrece ainda nos dias de hoje? Eu posso dizer assim, eu não faço tal coisa, mas eu aplaudo quem está fazendo. Eu assisto quem está fazendo. Né? Eu elogio quem está fazendo. Eu não tenho coragem de fazer, mas quem está fazendo, para mim, está tudo bem. Então, a igreja de Éfeso, ela agia na contramão disso. Ela tinha uma repreensão de Deus, mas ela tinha um elogio. Quando o Senhor diz que eu conheço as tuas obras, vamos ver a Josemar. Os dois sentidos de conhecer as obras. Conhecer as obras boas e conhecer as obras más. Então, Deus está dizendo, olha, você aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, estamos juntos. Aleluia. Amém. Estamos juntos. Quando você aborrece aquilo que eu aborreço, você está associado comigo naquilo que eu quero. E quando a gente faz a oração do Pai Nosso, é interessante que quando a gente ora a oração do Pai Nosso, ainda assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Né? Então, quando Jesus ora no Getsemane, Josemar, é lindo demais isso. Jesus ora dizendo, Pai, não seja feito como eu quero, mas como. Aleluia, aleluia. Então, a vontade de Deus era que a igreja de Éfeso andasse na prática das boas obras, e ela andava, mas também ela se desviava, chegou a se desviar, a ponto de dizer, eu estou censurando. Sabe por quê? Isso é importante porque o Senhor corrige e repreende a quem Ele ama. Amém, Jesus. Se você recebe uma repreensão de Deus, fique feliz por isso, porque você não é um bastardo, você é um filho. Amém? Aleluia. Quando o filho nosso faz uma traquinagem, um neto meu faz uma traquinagem, eu repreendo, porque eu amo. Assim mesmo somos nós. E Ele faz isso com a igreja de Éfeso, assim como todas as igrejas. A única igreja, queridos, as duas únicas igrejas que não recebem repreensão do Senhor, só recebem elogio, a igreja são. Aí você não vai ouvir agora não, viu? Você vai ouvir sair no caminho. Mas é importante você saber que o Senhor elogia quando é preciso, e o Senhor repreende quando é preciso. Aleluia, amém. Às vezes a gente só quer receber o elogio. Não quer receber. Quer pegar de cuidado, elogio. Não é assim. Então, Josemar, quando ele fala isso, eu aborreço as obras dos nicolaítas, ele está se referindo a uma doutrina perniciosa que era ensinada naqueles dias, que desviavam muitos da fé. E ele diz assim, eu aborreço isso aí. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha esse cuidado de andar na vontade de Deus, mesmo sendo repreendido. Agora não sei se está, Josemar, dentro do segmento da nossa conversa, mas olha que o Senhor chama esta igreja para o arrependimento. Sim. Arrepende-te
arrepende e volta ao teu Aleluia. das primeiras obras, ou seja, ao teu primeiro amor. Não sei você, querido ouvinte, mas você tem alguma coisa que você precisa se arrepender? Será que eu, Josemar, tenho alguma coisa que eu preciso me arrepender? Será que você tem alguma coisa que precisa se arrepender? Sempre. A resposta é essa. Sempre teremos. Sempre teremos. Por quê? Ainda estamos aqui, nesse torrão. Nós ainda estamos nesse invólucro chamado carne. E muitas vezes a gente peca, a gente vai de encontro à vontade de Deus, mas Ele, na sua graça e na sua misericórdia, deixou a porta aberta para nós recorrermos a Ele e pedirmos perdão e levantarmos a cabeça e seguirmos em frente. E em tudo a gente vê a generosidade de Deus nesse mover da carta de Éfeso, porque ao mesmo tempo que ele fala, que ele conclama, que ele chama a igreja de Éfeso, a mim e a você, ao arrependimento, ele diz, olha, se arrepende, porque senão ele diz que virá consequência. O Deus do amor, o Deus misericordioso, o Deus de toda graça, é um Deus justo, e ele fala que há consequências. Ele nos chama ao arrependimento e diz que se nós não voltarmos, se nós não nos arrependermos, ele tiraria de nós o que no chão. Tiraria de nós o castiçal de ouro. Né? Há consequências. As consequências. É importante entender que a gente vive hoje em muitas denominações. A igreja no Brasil, ela vive hoje um evangelho barato. Se barateia muito o evangelho. Sim. Né? Muitas pessoas vão à igreja pela motivação errada, elas vão em busca de coisas. Quando a gente deve ir à igreja, deve buscar ao Senhor por causa de quem Ele é e não por causa das coisas que Ele dá. Sim. O que Ele dá é consequência de quem Ele é. Então, se eu nutro um relacionamento com Deus, Josemar, se eu nutro um relacionamento com Deus, de comunhão, de intimidade, naturalmente Ele vai me abençoar. Naturalmente. Ele vai me provar? Vai. A igreja de Éfeso era uma igreja aprovada. As igrejas da Ásia Menor, elas viviam o tempo todo debaixo da perseguição, mas eram abençoados. Por quê? Deus prova, mas Ele abençoa. Amém. Deus prova, mas Ele cuida. E não devemos ter medo. Nós estamos vivendo hoje esse tempo difícil, de um tempo em que o evangelho é barateado, né? O evangelho da prosperidade. E sim, eu concordo, o evangelho da prosperidade, ele traz prosperidade. Eu concordo, o evangelho traz prosperidade, mas não é só prosperidade. Eu não posso buscar a Deus somente por causa das coisas que Deus dá. Porque quando acontece isso, quando eu recebo aquilo que eu queria, eu começo a deixar Deus de lado. E aí eu vou incorrer no erro da repreensão de Éfeso. Qual foi a repreensão da igreja de Éfeso? A ti que deixaste teu primeiro amor. Né? O primeiro amor, queridos, ele deve ser guardado por toda a vida. A gente não pode esquecer. Por exemplo, nós somos casados. O meu primeiro amor com a minha esposa, ele não pode ficar para trás. Verdade. Ele não pode se apagar. Pelo contrário, ele tem que avançar com o tempo, ele tem que crescer e florescer com o tempo. Então, a igreja de Éfeso, ela havia esquecido o primeiro amor. E se há uma coisa que Deus cobra de nós, e vai sempre cobrar de nós, que a coisa mais importante é a comunhão com Ele, é a intimidade com Ele, que é gerada por causa do amor. Gerada por causa do amor, Josemar. Isso é maravilhoso, porque foi por causa do amor que Ele enviou o seu Filho para nos. Foi por causa do amor que Jesus derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Então nós não podemos esquecer isso. Então, nunca, jamais deixar o amor como algo secundário. Não, Deus como algo secundário. Não, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. E aí a gente lembra do que diz Mateus 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aí. E assim, o amor, irmãos, Deus não estava apenas interessado, por exemplo, ele conhecia as obras da igreja de Éfeso, sejam elas boas ou sejam elas más. Quando nós amamos a Deus, em primeiro lugar, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, o serviço, a obra, o trabalho, não vai ser
rotineiro ou religiosidade, vai ser por amor. E onde há amor real e verdadeiro, existe a excelência. E Deus, Ele é merecedor de excelência. Deus não procura religiosos, Deus não quer pessoas que procurem chamar a atenção, agradar, massagear o ego humano. Deus quer coração sincero, uma mente voltada para a sua palavra, para tudo aquilo que é puro, para tudo aquilo que é santo, que é honesto. Então, Deus, como o pastor já bem disse, ele começa ali, elogiando a igreja de Éfeso, depois ele repreende e ainda diz assim, em outro favor. E isso reflete, irmãos, reflete em mim como indivíduo, reflete em mim como igreja, reflete em mim como cristão. Eu lembro, pastor, que não na carta do Apocalipse, mas na carta de Paulo a Éfeso, no capítulo 5, eu vejo Paulo ali, desde o verso 1, acho que até o verso 10, 11, ele tentando reforçar ali a igreja de Éfeso, a sua identidade como filho de Deus. Isso. A importância de nós termos esse entendimento. Deus estava ali falando, escrevendo uma carta através do seu servo João para o seu filho, para os seus filhos na igreja de Éfeso. Mas não só para eles. Essa carta da igreja de Éfeso tornou-se uma carta universal, né, pastor? Universal e sempre contemporânea. Sempre contemporânea. Importante nós entendermos essa contemporaneidade das Escrituras. A Bíblia não é um livro do passado. É um livro que foi escrito no passado, mas ele é sempre presente. Aleluia. É atual. Por isso que ela é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã, conforme diz Lamentações lá em Jeremias. Né? Então, é importante nós entendermos isso. Agora, Josemar, eu estava vendo aqui um versículo que me chamou a atenção. Versículo de número 3 diz assim, quando o Senhor faz essa censura, sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, né? E que não pode suportar os maus, e puseste à prova que se dizem apóstolos não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, Aleluia. e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Eita, Deus é forte. É forte, né? Olha, querido, glória a Deus. Queridos, quantos irmãos estão indo à igreja como um boi vai para o matadouro, se arrastando? Eu tenho que ir, Aí muitas vezes só vai porque tem uma escalado. Vai cantar, tem que cantar, mas tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Onde é que está o primeiro amor? Nossa. Né? Aqui ele está dizendo assim, olha, tens paciência, sofrestes e não negastes o meu nome. Aleluia. Isso é maravilhoso demais. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição, Josemar, a gente tem que se manter firme. Aleluia. E, por favor, vocês que estão aí ouvindo, não se espantem com isso. Uma pessoa perguntou para mim, pastor, eu estava lendo Apocalipse e aí eu me deparei com as taças, eu fiquei com tanto medo, preocupado. Aí pensei, será que as taças já estão sendo derramadas? Aí eu disse para a pessoa assim, olha, fica tranquilo, não estão sendo derramadas ainda. Isso não é nada que está acontecendo com o que vem aí pela frente. Agora, o que vem pela frente é muito pesado. Só vai suportar quem de fato está firmado, cujas raízes estão fincadas em Cristo Jesus. Agora, isso quer dizer que você a cada dia tem que trabalhar mais para o Senhor, servir mais o Senhor e ter a consciência plena de que você não é um mero religioso. Aleluia. Você não é um mero religioso, você é um servo, é um filho que trabalha incansavelmente para a promoção do reino de Deus aqui na terra. A igreja do Senhor foi chamada para isso. Então, ele diz aqui, eu vou repetir aqui, que é interessante, onde foi, José? Verso 3. E sofrestes e tens paciência. A gente, às vezes, uma besteirinha de nada, a gente está querendo correr, já está reclamando todo mundo, não aguento mais. Não aguento mais. Sofrestes e tens paciência. Qual era o contexto da igreja do Senhor naquele tempo? Era martírio. Era martírio. Só João estava vivo. Dos apóstolos, só João estava vivo, os demais foram todos mortos pelo viés do martírio. Só João morreu de velhice. Só João.
Os demais foram mortos ao fio da espada, foram cerrados ao meio. A tradução diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O próprio João dizem alguns historiadores que o próprio João, antes de ir para Pátimos, ele foi colocado num tacho de óleo fervente. Nossa, meu Deus! Aquele tacho grande, borbulhando, não era para sobrar nada. Mas colocaram João lá, e João, o fogo, o óleo quente, o fogo não teve poder sobre João. E aí, João vai parar na ilha de Patmos. Por que João não morreu? Porque Deus tem um propósito na vida dele. Aleluia. Isso vale para você. Se Deus tem um propósito na tua vida, não tem perseguição, não tem nada que venha impedir o propósito de Deus para a tua vida. Permaneça firme e tenha paciência. Seja perseverante. Perseverante, assim como a igreja de Éfeso é elogiada pelo Senhor pela sua paciência e pela sua perseverança. Então, pastor, o que a gente pode agora aqui, nesse último momento, a gente está já finalizando o nosso bate-papo aqui desse primeiro episódio, mas eu queria que o pastor falasse aqui agora sobre as características mais fortes da igreja de Éfeso, a qual a carta foi escrita, que podia se assimilar ao tempo de hoje. Claro, evidentemente, nós não temos como marcar, identificar, apontar uma igreja que se comporta dessa forma, mas com certeza alguma igreja, infelizmente, se comporta dessa forma. E também alguma igreja vai sentir o favor de Deus da mesma forma que o Senhor falou a Éfeso. Tenham contudo a teu favor. Então, pastor, que características a gente precisa observar dessa carta de Éfeso para que a igreja do tempo contemporâneo não venha cair no mesmo erro? É interessante essa sua colocação, Josimar, porque nós vivemos um tempo talvez mais difícil. Concordo. Mais difícil. Olha, se você pensar comigo aí, pense no tempo dos dias de Noé, que Deus destruiu com um dilúvio. Pense na cidade de Sodoma e Gomorra, ele destruiu com fogo e enxofre. Agora pensa nos dias de hoje. Ai, meu Deus, será que os dias de hoje não estão piores do que os dias deles lá? Estão sim, mas por que o Senhor não destruiu? Ele responde isso em Mateus 24, Mateus 24, 14, quando ele diz, enquanto o evangelho do reino não for pregado a todas as nações, o fim não virá. Então nós estamos sob a paciência de Deus. Sim. Nós estamos sob a paciência de Deus. E a igreja do tempo da paciência de Deus, ela está diretamente ligada às 7 igrejas da Ásia. Ou seja, no seu procedimento, no seu comportamento, vai ter igreja que ela vai receber o elogio do Senhor, como Filadélfia, não vai ter crítica nenhuma. Para o pastor, imagina só, para o pastor e para a igreja, crítica nenhuma. Que honroso, hein? Que honroso. Mas observe que as demais receberam críticas, mas todas elas, apesar das críticas e apesar das dificuldades que elas viviam, meus irmãos, elas receberam promessas de Deus. Aleluia, amém, Senhor. Todas elas receberam promessas. Ou seja, Deus, ele tem algo para fazer na igreja, vai fazer, mesmo debaixo do derramamento de sangue, do martírio, mesmo debaixo da perseguição, essa igreja é uma igreja triunfante. A igreja do Senhor é a igreja triunfante. Glória a Jesus. Ela é coluna e baluarte da verdade, como diz o apóstolo Paulo. Amém. Então, as características da igreja de hoje, ela tem que ser a mesma das igrejas da Ásia. E a gente pode dizer assim, qual igreja eu sou? Eu sou Éfeso, eu sou Esmirna, eu sou Sardes, eu queria ser Filadélfia, mas eu era para a gente mesmo, misericórdia, não vou ser Filadélfia, né? Mas por quê? Porque todos nós temos defeitos. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Deus conhece, assim como ele conhecia as igrejas lá, todas elas, ele disse, eu conheço as tuas obras, ele também conhece as tuas obras, conhece o teu amor, conhece o teu desejo de acertar, e muitas vezes você erra. Mas tente acertar, levante-se e põe-se de pé e tenha como propósito fazer a obra de Deus, arrependendo-se e voltando ao primeiro amor. Aleluia! Glória a Deus! Que tempo precioso, meu irmão! Glória a Deus! Que tempo precioso! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Amém. Como aprendemos, como é bom conversar com alguém, com um pastor, com um homem de Deus, experimentado, como eu falei no início,
não é missa de corpo presente, eu falo isso com propriedade, conheço o pastor Nagel, convivemos tanto tempo e sei do conhecimento que ele tem de Deus, o experimento que ele tem de vivência com Deus, de pastorear a sua igreja, então, de cuidar das vidas. Meu Deus, muito obrigado por nos proporcionar ter esse momento aqui hoje, que eu sei e eu creio que será o primeiro de muitos. A gente vai voltar aqui em outros momentos, com outras séries, com outros assuntos, porque isso é enriquecedor e com uma alegria no nosso coração. Pastor Nagel, fica aqui a minha gratidão diante de todo mundo aqui por sua participação no nosso humilde canal, ali no PEN, no YouTube. Alguns cortes vão para o Instagram também para chamar a atenção da galera para ir lá assistir. Então, muito obrigado, foi uma honra receber o senhor aqui. Fico muito grato em ter voltado aqui à minha casa, porque sempre que eu venho aqui visitante, eu não levanto, eu não sou visitante. Essa é a minha casa, eu me sinto em casa na Igreja Batista Missionária Shekinah e fico muito alegre em ter aqui comigo a participação do pastor Nagel, do pastor Valdir Nascimento, do pastor Augusto, do pastor Beto, que está lá em Portugal, meu amigo. Fico muito feliz, porque isso é saudável e é muito de Deus. Amém. Pastor Nagel, por favor, faça suas considerações finais. Agradecer esse momento ímpar, esse momento tão precioso de ter você aqui. Amém. Nesse bate-papo tão legal. Falar de Cristo é a melhor coisa do mundo, né? Muita gente fala de política, muita gente fala de futebol, fala até de religião, mas o melhor dele é falar sobre Jesus. E esse bate-papo muito legal, Josemar. Muito obrigado por ter me proporcionado no seu canal essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Quero dizer para vocês que nós não exaurimos aqui tudo que está escrito para a igreja de Éfeso. Foi um bate-papo rápido, tá certo? Mas espero ter sido bem edificante para você. Você pode agora agregar, somar aquilo que faltou, que nós não colocamos, aí você vai, faltou isso. Aí você coloca lá. Pode brincar, fica à vontade. Aí você enriquece o seu conhecimento e o nosso também, quando coloca aquilo que aqui no espaço e no tempo a gente não tem tempo para colocar. Muito obrigado, Josemar, por a iniciativa de criar esse canal e que seja sempre bênção. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos caminhando devagarzinho. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Continua conosco. Se você assistiu, se você gostou, comenta aí tudo aquilo que você gostou e o que você aprendeu e o que você pode acrescentar. Fica à vontade. Aqui nós somos democráticos e respeitamos todas as opiniões. Tá bom? Então, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar a vida do pastor Nagel, da Igreja Batista Missionária Shekinah, e que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como Oséias disse no capítulo 3, 6, verso 3, conhecendo e continuando a conhecer o Senhor. Prossigamos, os dias são maus e precisamos, irmãos, estar arraigados, alicerçados, firmados nesta palavra, porque é ela que nos garante a vida eterna. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau. Grande abraço. Deus abençoe. Abraço. Eu sou meio esperançoso quando eu falo, então é uma marca de assim, e eu falo pro vídeo, e o senhor tem essa liberdade também, né? De falar para mim e falar para mim também. Na hora que sentir falar algo direcionado para as pessoas, pode olhar para lá e falar diretamente para eles também. Já está no. Tá valendo, porque eu faço isso, fica comigo, fica meio que off, aí faz um corte desses momentos também. Ficou boa. Ficou, graças a Deus. Ficou boa. Nunca mais já fizeram. Assim, quem tem, no caso dela, tem que estar sempre. Sempre acompanhando, né? Aí todos nós fazemos exame até agora, nunca mais houve um retorno, não. Graças a Deus, em nome de Jesus.